O pobre alcança, o rico se reinventa, justamente para não ser alcançado pelo pobre. Toda vez que o pobre alcança o rico muda de roupa. Eu sou João Camargo, empresário, comunicador, especialista em influência e já me segue se você gosta de reflexão sobre o mundo da moda. João Camargo é o @EIJP, que significa Rei JP. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre isso. E o mais engraçado é que existe uma teoria que fala exatamente sobre isso e eu quero muito compartilhar com vocês. Tem um sociólogo alemão chamado George Simmel que escreveu lá no início do século XX Um dos pais da sociologia, um dos pioneiros, enfim. que a moda ela começa na elite e ela vai gotejando nas classes inferiores, tá? Vou explicar pra você certinho. E essa teoria é nada mais, nada menos que a teoria do gotejamento. Vai fazer muito sentido. E dentro dessa teoria tem algo que é muito real. Que toda vez que as classes inferiores elas conseguem simular algo que era antigo da elite, a elite precisa se reinventar quase que sempre. E isso é um ciclo infinito que acontece até hoje. O George Simmel é um sociólogo alemão, foi, do século XVIII e XIX, fim do XVIII, início do XIX, e ele tem um livro sobre moda, em que ele tentou estudar o fenômeno da moda. E ele já começa determinadas reflexões que depois foram absorvidas por outros sociólogos. Por exemplo, George Simmel entende que a moda é criada pela elite para estabelecer uma distinção com as camadas de baixo. Ele entende que a moda é movida por distinção e imitação, distinção e imitação. E as camadas de baixo tendem a imitar aos poucos o que vem dessa elite da moda. Quando se torna muito popular entre as massas, aí é necessário uma transformação na moda, para estabelecer um novo jeito de se vestir, de se apresentar, de ser, enfim, pelas elites. É muito interessante isso porque mostra pra gente, diferente de, às vezes, um papo comum, os círculos de moda, os círculos que estão produzindo a moda, não são necessariamente, ou não precisam ser vistos somente como os vanguardistas de uma arte, mas talvez também como aqueles que, em vez de estarem servindo para a sociedade como um todo, vanguardista, portanto, está servindo muito da fronteira para dentro, está servindo muito para a própria construção de uma distinção entre a classe alta, entre as elites, enfim. É claro que hoje em dia, contemporaneidade, as coisas já não são do mesmo jeito, porque o Simmel, ele está falando de uma moda que ela era distribuída, reproduzida pelo olhar, pela revista, era descrita, as coisas aconteciam de um jeito que não era digital. Hoje, sendo digital, o movimento de absorver algo da periferia, transformar em algo de elite transformado e depois fazer gotejar, por exemplo, ele também existe. Existem outras formas de se criar moda, de acontecer arte, de acontecer produção cultural, e existem diferentes formas de apropriação dessas produções, muito diferentes das que aconteciam no fim do século XIX e início do século XX. Bora voltar pro vídeo. Eu quero até citar um exemplo para vocês raciocinarem comigo. Não sei se vocês lembram daquele surto que foi o Labubu, que era aqueles bonequinhos que você colocava na bolsa. Ele começou, na verdade, como um colecionável raro, difícil de conseguir. Ele foi muito popularizado até pela Lisa do Blackpink, que utilizava nas bolsas dela. E isso foi se popularizando. E a teoria do gotejamento ali foi muito rápida. E isso mostra também o poder das redes sociais. Por quê? Na época, quando o Labubu veio e começou essa viralização, era difícil de você conseguir. Porque tinham poucas réplicas desse acessório e se você queria um Labubu original era 800, 900 reais. E isso por si só já é um ativo de luxo, porque o que é muito difícil de conseguir, é mais exclusivo, também é uma forma de diferenciação das outras classes. Ponto central aqui, distinção social, Pierre Bourdieu, Labubu como sendo objeto de distinção social. Pouco importa o valor intrínseco do Labubu. Pouco importa se o Labubu é legal, é chato. Para nossa visão aqui, pouco importa. O que importa é a existência do Labubu vai servir para gerar uma distinção social entre aqueles que têm e aqueles que não podem ter. Aqueles que podem comprar, aqueles que não podem. Aqueles que podem usar, aqueles que não podem. Aqueles que fazem parte do grupinho fechado e aqueles que estão do lado de fora.
É uma modinha supérflua que serve para gerar uma eterna identificação entre os membros do grupo. O rico vai olhar para outro rico e vai, você então é uma pessoa rica, rica gente fina, é uma pessoa rica de espírito leve, né? Porque eu uso o labubuzinho aqui. Você é uma pessoa espirituosa, tá com o labubuzinho e tal. Somos ricos espirituosos. Somos ricos que temos coleções e etc e tal. Quando começam a fazer Labubu pirata e todo mundo passa a usar, aí ferrou. Aí fica cafona. Por que fica cafona? Porque o pobre conseguiu chegar. Tecnicamente o pobre não chegou, né? Porque o Labubu pirata custa muito barato e o Labubu original custava, acredito que ainda custa muito caro. Onde o pobre chegou foi no núcleo da diferenciação social. O que o pobre fez foi pegar o objeto e falar: tá vendo esse objeto aqui, ó? Agora eu também uso ele. Eu sei que eu não vou participar das dinâmicas que existem intraclasse da classe alta. Eu sei disso. Mas o objeto que representa essa classe, que seria uma camada superior da sociedade distintiva, este objeto eu tô usando aqui também. E o sujeito, o riquinho, a riquinha que tá com o labubuzinho na bolsa, olha para aquilo ali, porra. Agora o meu código secreto de comunicação a partir do mercado de consumo já não serve mais. Vou ter que mudar. Ok. Então nós temos o Labubu como um objeto de desejo ali no começo da sua viralização. Daí ele entra para a classe média, que ele também consegue adquirir, parcelar o seu Labubu, colocar na sua bolsa, colocar na sua mochila. Perfeito. E daí até que ele entra pro mercado de massas, nas réplicas, nas 25 de março. E daí todo mundo tem um Labubu e a elite imediatamente para de utilizar. Eu estou falando de um bonequinho que ficava literalmente exposto numa Birkin, tá? E hoje quero que você me fale qual influenciadora você vê que de fato coloca um Labubu na sua bolsa de luxo nos dias de hoje. E é isso que é a teoria do gotejamento. A moda, ela vai gotejando, 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 e quando sai da elite e vai para as massas, a elite imediatamente precisa se diferenciar. Até porque a moda para a elite, muitas vezes, é uma forma de fato de diferenciação. É evidente, não, literalmente para qualquer classe social, qualquer grupo social. A diferença é que para a elite é a possibilidade de garantir o exercício do seu poder, né? Essa é a diferença, que é uma coisa que, num ponto de vista macrosocial, quando a gente olha, a gente pensa assim, sociedade, classes sociais, grandes agrupamentos de pessoas, né, classes sociais, que são grupos com uma dinâmica complexa que cobre, assim, parcelas gigantes do nosso território, né, que cobrem parcelas internacionais, se for pensar no capitalismo mundial, global, assim, internacionais. Aí beleza, você tem uma coisa muito específica que é a classe alta se utilizando principalmente da fruição estética, se utilizando da criação de conceitos a partir de objetos que têm um valor que é artístico muito forte, justamente para gerar uma distinção contra o pobre selvagem, contra o pobre incivilizado, para garantir a permanência e reprodução dessa distinção, perfeito? Num olhar micro, um olhar pequeno, o olhar eu, você, nossos amigos, sabe, familiares, tal, nesse tipo de olhar, sempre vai gerar certo tipo de distinção qualquer moda de qualquer grupo, né? Qualquer grupo, por mais ferrado que você seja, você botou ali uma roupa, você tá dentro de um mundo em que existem estilos de roupa, em que tem uma televisão que mostra como um artista se veste, como um dançarino se veste, como um apresentador se veste, tal, etc, etc, etc. Algum tipo de maneira de se destacar e de se distinguir vai acontecer na hora que você tá ali, né, usando a roupa para ir sair, por exemplo, usando a roupa para fazer uma coisa especial, por exemplo. Isso vai acontecer independentemente. Até quando o esforço é justamente para não se destacar, mantendo por sua vez a figura do humilde. Eu sou humilde, eu não me destaco, eu sou mais um. Isso ainda é uma forma, de certa forma, de distinção, porque ainda vai funcionar essa humildade como capital simbólico no interior da classe mais pobre, para que exista uma dinâmica microsocial de poder também. Mas, pro rico, num olhar macro, vai servir muito para a construção de um imaginário do rico que aprecia a arte, que aprecia os símbolos, que consegue criar conceito, que tem imaginação, que tem uma cabeça efervescente de ideias.
O sujeito do dia a dia, ele acorda, trabalha, volta para casa e talvez não tenha tanto tempo e tanta experiência numa perspectiva da vida que tá para além de uma ética de vida. Que tá para além de olhar para as coisas e pensar, mas como é que seria minha experiência com isso? Isso tá certo? Isso tá errado? Talvez seja muito mais fácil encontrar olhares populares para as coisas como se tudo fosse uma questão de ética, porque de fato essa ética é uma ética de vida, é a coisa mais próxima do dia a dia. É como a gente vai avaliar a nossa vida do jeito mais imediato possível, né? E aí, olhar para uma roupa toda estranha, que está sendo super elogiada por uma elite artística, uma elite da moda, o sujeito vai olhar e a partir de uma ética de vida, ele vai olhar e ele vai pensar: eu usaria isso? Isso é horrível, eu nunca usaria isso. Não captou, né, o sentido artístico da roupa, mas captou a funcionalidade dela. Essa é uma divisão que tem relação direta com o fato de que a vida do pobre muitas vezes é uma vida destinada à reprodução da própria vida. Os prazeres do cotidiano, eles ocupam os locais seguros do cotidiano, ocupam pouco espaço, pouco tempo. Que talvez não seja igual um playboyzinho que, né, pode gastar o dia inteiro dele estudando numa faculdade integral de moda, por exemplo. Não tô falando desse cara, aliás, né? Inclusive. Não tenho a menor ideia de quem é esse criador, né? Mas tô só imaginando aqui a figura de alguém que tem grana e, portanto, tempo também. E isso a gente consegue replicar facilmente com, por exemplo, as próprias Birkins que eu acabei de falar, porque o rico, ele raramente vai querer a bolsa, ele quer o que a bolsa representa, afinal uma bolsa tão exclusiva, uma bolsa tão cara, com modelos que ultrapassam ali 500.000. Então logo poucas pessoas poderiam ter isso. Então é uma maneira dele se destacar, se diferenciar, de mostrar eu cheguei lá. E amiga, sendo muito sincero, isso não é de agora não. Vou até trazer outro exemplo pra você, tá lá no século XIX, cor roxa. Se eu não me engano, essa cor na época, ela era muito rara, muito difícil de conseguir, era uma cor associada à realeza, porque eu acredito que vinha de algum molusco, de algo assim, tá? Daí, 1856, um químico conseguiu uma maneira de produzir um roxo sintético. Então pensa, o roxo antes era exclusivo, era da nobreza. Daí, esse químico conseguiu produzir um roxo sintético, feito de maneira barata. E logo, meu amor, quem que começou a querer utilizar o roxo, que era a cor da nobreza? A massa. Que a massa queria se aproximar da nobreza. Pergunta, o roxo ficou com a nobreza? Mas é claro que não, porque no segundo que o roxo ficou acessível, ele parou de valer completamente. E aí, amiga, sabiam dessa? Comenta que eu tô de olho em todo mundo, que eu tô adorando essa interação com vocês. E eu sempre falo, tá? Saber disso talvez não mude o teu consumo, tua maneira de visualizar a indústria da moda, mas faz você ser uma pessoa mais consciente. Eu bato muito na tecla que ser uma pessoa consciente, você saber de onde vêm as suas escolhas, te torna uma pessoa melhor, que te torna mais empática com o mundo. Então, bora se conscientizar nesse mercado da moda. Até porque, né, o conhecimento ele não tem que servir para você mudar a sua vida, quem você é, ser uma pessoa melhor, né? O conhecimento ele existe. A gente aprende sobre e a gente faz alguma coisa se a gente quiser, quando necessário, se necessário, né? Tem isso. Então, nem todo conteúdo que a gente lê, nem todo livro, nem todo vídeo, ele tem que servir para nos mudar, né? Eticamente, intelectualmente. Nossa, eu tenho que ser mudado, alterado, eu quero ser uma pessoa melhor. Nem tudo é sobre isso, né? Você, sua vida, você tenta ser uma pessoa melhor na sua vida, se vira para isso, não existe manual, né? E os conteúdos, eles existem para de repente a gente poder usar eles quando a gente precisar, se precisar, para encarar uma situação e conseguir dar conta de decifrar a situação que a gente está vendo. No fundo, né? Passa muito por isso. E eu acho que o mais importante aqui é compreender que, da maneira como a nossa sociedade é estruturada, sempre será esse gotejamento. Da maneira como nossa sociedade é estruturada, cabe à elite criar artisticamente, de uma maneira legitimada dentro do mercado, e dentro do campo artístico, do campo da moda legitimado, criar tendência para ela ser inserida no mercado, para ela ser espalhada pela publicidade e finalmente absorvida pelo pobre quando ele passar a comprar as versões mais baratas ou quando os próprios objetos ficarem mais baratos e por aí vai. A nossa sociedade é construída de tal maneira que você tem em um pedaço de uma elite econômica e cultural, principalmente econômica, a possibilidade de ditar
aquilo que será o normal, aquilo que será o bonito, por exemplo. Então acho que esse é um ponto relevantíssimo, porque assim, criar moda, todo mundo pode criar, qualquer pessoa pode criar. Você tá na sua casa, cortou ali sua roupa ali, cortou um pouco aqui e tal, pintou, você fez ali um objeto de vestimenta, que pode ou não ter um conceito, enfim. O grande ponto desse vídeo que o Rei JP traz pra gente é sobre a produção legitimada da moda. Ou seja, quem pode e será reconhecido na produção da moda? Geralmente uma elite que vai produzi-la para gerar certa distinção social como consequência dessa produção, como consequência dessa criação. Tudo bem? Por isso sempre compro em brechó, sou pobre, sou identificado, não adianta tentar parecer rico, eu não sou. E nem tem por que tentar parecer, né? Não tem vantagem em tentar parecer rico. A gente vive nos bairros que a gente mora, com as pessoas que a gente circula, né? Entre as pessoas que a gente circula, não faz muito sentido, né? Pensando aqui, nós, pessoas do dia a dia, anônimos da cidade grande, é a mesma coisa, diz o Igor, com marcas como a Oakley, a Lacoste. Sim, acho que a Porsche entrou nessa, não foi? A BMW, algo assim. Esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira, às 10h30 da manhã, e ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.